Bom dia, profeta Vanderlei, mais uma mensagem. Leonardo Gonçalves, brilhar por ti. Mais uma mensagem. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Que às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Cante. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só unir aquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Fechar os olhos para nós falarmos com Deus.
Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, chegamos ao fim de todas as coisas e do mal. E nós queremos ir para o céu, nada disso. É direito nosso, essa mensagem possa ser pegada e não sei quantas mil pessoas tem meu YouTube. Vai pegar, não tiver mais jeito, com a porta fechada, o Espírito Santo for retirado. Faz o ano bíblico, já estou em Apocalipse. Vou fazer uns 3, a Bíblia vai ser anulada. Conhecimento, poder tomar decisão. É o que penso em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem hoje é: tudo na vida não é uma escolha? Tudo que você faz, você vai escolher. Não é assim? Nós vivemos uma época da tecnologia, muita máquina, e a máquina, vamos supor, um motor a gasolina, a diesel, ele tem que ser da melhor qualidade, não pode ser adulterado, tem que ser até na medida certa, e ainda tem o prazo que vence. O nosso corpo não é diferente, ele é uma máquina de carne. Se nós alimentar ele mal, vamos supor, vou dar um exemplo. Você vai acabando de comer e bebe água, bebe refrigerante, que causa câncer também. E aquilo só tem um sabor. Eu não estou condenando ninguém, eu estou falando o que é bom e o que não é. O que faz bem e o que não faz. Porque às vezes tem certas pessoas que você fala uma coisa, ele já pega pro mal. Igual eu falei que Deus não deixou para comer a carne. Ele deixou para comer a carne? Não. Deus deixou para um homem ter mais de uma mulher? Não. Mas não teve que... Deus não liberou para ter mais, para povoar a terra? Mas nunca Deus deixou. A carne Deus deixou foi depois do dilúvio. Porque não tinha nada para o povo comer. É tanto que antes do dilúvio, ninguém comia carne. Entendeu bem? Muitos assuntos sobre alimentação que eu vou falar. A carne é uma delas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e o que? Saúde para o seu corpo. Viu aí? Saúde. Por que Deus deixou o médico? Saúde, né? Agora, eu vou falar primeiro sobre o café. O café que não é cevada. O café foi descoberto na Etiópia, na África, pelo um senhor chamado... ele era chamado de Dagoberto. Foi no século VIII. O nome dele é Dagoberto, isso mesmo, na Etiópia. E lá, sabe como que era tomado o café? Era de fezes de pássaro que comia fruta. Por exemplo, o elefante não, aquele pássaro, esqueci o nome, o pássaro esqueci o nome do pássaro. Ele é fácil de lembrar o nome. Deixa eu ver aqui. Na África, foi isso mesmo, na Etiópia. O pássaro, eu esqueci o nome do pássaro. Depois ele foi inventado na Tailândia. O café chamava café marfim negro, na Tailândia.
foi por mulheres. Elas cuidavam de elefante e elas colhiam o esterco do elefante, torrava e bebia o café, certo? E ele era chamado de o café marfim negro. E tem ele no Brasil, só que ele é muito caro, viu? E lá na Etiópia, o pastor, ele viu as cabras com aquela alegria, com aquela euforia, elas comiam fruta vermelha, era o próprio café maduro. O nome dele era Calde. Aí ele pegou as frutas, não era coado o café não sei como é que era não. O café chegou para o Brasil no ano 1727, pelo sargento Francisco, dá o nome do sargento Francisco, e ele veio para o estado do Pará. Mas no Brasil o café é misturado com o café normal que o pessoal usa, é misturado com casca de pau e pedras, farelo, folha de milho cevada, e também tem cafeína, ácido clorogenílico, minerais, óleos essenciais. O café agora eu lembrei, lá na Tailândia, era das fezes do jacu, pássaro jacu. E tinha muitos outros pássaros também, as fezes que eles usavam, certo? E que comia as frutas, aí eles torrava e fazia o café. E tem no Brasil também. Mas o café mais usado no Brasil é esse que eu falei aí, que tem o negócio de milho e tem a cafeína que tem na cerveja. 400 gramas de café, que são 4 xícaras por dia, já causa insônia, ansiedade, fica tremendo as mãos e mingua o sono, certo? E vicia. Porque o mundo é dinheiro, né? Viciando vai comprar direto. Quando essa pessoa deixar de tomar café, durante 9 dias, aparecem os sintomas de dor de cabeça, cansaço, estresse. O café reduz o sono, a ansiedade aumenta e as energias diminuem. Se tomar de 4 xícaras em diante de café, ao alterar o volume, massa incessante no cérebro, também o café traz uma massa incessante no cérebro escura e queimadura no estômago, quando a pessoa deixa de tomar, ou fica sem tomar ele. E a cafeína vem da Coca-Cola, que tem também nos refrigerantes a cafeína, chocolate tem a cafeína, certo? E o refrigerante também ele causa câncer, principalmente a Fanta, que é só o sabor, é igual o picolé e o sorvete, certo? Estou falando aqui o que é bom e o que não é. Muitas pessoas confundem o que você explica com julgar. Entendeu bem? Eu sou vegetariano, mas eu nunca vou dizer que quem come carne vai para o inferno. Nunca falei isso, não. Agora, Ellen White, na época dela, ela falava que o melhor alimento que era ser vegetariano, e o povo fez chacota dela. Hoje, os maiores atletas e os artistas são vegetarianos. Os artistas por causa da garganta, dando ter câncer de garganta. E 30 milhões de pessoas no Brasil hoje são vegetarianos. Sabia disso? A Bíblia diz, acho que em Provérbios, que os glutões e os comelões de carne não herdarão a vida eterna. Ou seja, a carne é excesso.
A carne ela não faz mal e o médico ensina tempero, como tempero do sal da comida, para a comida descer. Certo? Então é isso aí. E no mundo hoje, tem um país aí que 60% das pessoas são obesas, tem gente até de 400 quilos. É a comida. Queijo, requeijão. Hoje o queijo está no prato quase no mundo todo. Café da manhã, bolo, pão, massa. Falou que é massa. A outra é bolacha. Por que Deus manda ir para as roças, coisas naturais? Se além de você não comprar, é saúde. Lembra quando Deus fez o ser humano? O que Deus pôs para ele para comer? Foi frutas, não foi? Pois é, depois que ele saiu do Jardim do Éden, ele nunca voltou a ser o mesmo. E sabe por que as pessoas do Antigo Testamento viveu 900, 800 anos, como Matusalém e Adão? É porque eles herdaram de Adão a árvore da vida lá do Jardim do Éden. Entendeu bem? Então tem gente que pega as coisas, já recebe pelo lado do lado mal e já quer achar uma brechinha. Entendeu bem? E a própria Ellen White, nos últimos dias, aconselha não comer carne, uma das doenças. Aconselha, puron que vai em toda a carne, a vaca gorda que foi da ordenha, toma vacina cedo de tarde para soltar o leite, tirar leite 2 dias no dia. Tem Nuvia que ela pode não dar leite nenhum. Tem uma vacina que aplica nela, ela dá um balo de leite. E tem o Sami Animosca, o outro, que eu esqueci o nome, e vacina todo ano de raiva, bezerro, 2 vacinas, certo? Tem gente que dá de 6 em 6 meses, ração, engorda rápido. O que as meninas está sendo já moça antes da hora, de 13, 12 anos, 10 anos. Isso aqui, ó. E o que causou a queda no homem? E o que Deus proibiu? Não foi a comida? Foi a comida. Entendeu bem? Tem gente que leva para o mal. Eu sou vegetariano. Uma época eu fiquei 3 anos e meio. Eu arrependi. E agora eu dou graças a Deus que eu sou vegetariano. Eu vejo os benefícios. O que você faz em você, só você que vê. Os outros não vê, não. Só você que vê. É igual o gosto. Os outros vão ver seu gosto? Não vai. Agora tem que estar de acordo com a Bíblia, né? A pessoa que é um servo de Deus. Muito bem. Então é isso aí. E uma mulher alemã que inventou o café coado foi no ano 1770. Ela inventou o café coado, uma mulher alemã. Vou ver se eu acho o nome dela aqui. Então vocês prestou bem assunto aí, que eu tinha essa mensagem, já foi tirada da internet, mas não tem problema, eu torno por de novo. Uma mulher alemã que inventou o café. Deixa eu ver aqui o nome dela aqui, onde é que eu acho. A carne que dá muito câncer hoje, as carnes processadas, salsicha, presunto, bacon, mortandela e linguiça, caso de porco, né? Que do lado espiritual já é imundo, né? E Roma liberou Babilônia em Apocalipse 18:3, tornou morada de demônios covis de toda espécie de ave imunda e esconderijo. Aí é pecado. A Bíblia diz, no Velho e no Novo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 2:18, quem prostitui desonra seu corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, morada dele, comprado por Deus por preço, sua vida.
Se alguém destruir o vosso corpo, Deus destruirá ele também. Em Apocalipse 12, 7, a Bíblia diz: ai da terra e do mar, porque o diabo caiu até vós cheio de cólera e pecado, sabendo que pouco tempo leva. O pecado é igual a das bombas lá, esse negócio lá que estourou, só o cheiro só mata, vai não sei quanto é lugar. Chega pessoas para mim várias vezes, me oferece café, um direito delas, né? Eu falo que já tem 30 anos que eu não tomo nenhum café. Eles falam assim: eu tenho vontade de deixar de tomar. O vício é pior do que você pecar. Só Jesus que vence por nós, certo? Aí eu falo para eles. Entendeu bem? Agora, Romanos 14, 12. Aqui nós já vimos que é saúde para nós, né? Agora, Romanos 14, 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes. O que crê que come de tudo é que ele come carne. O fraco come legume é vegetariano. Agora nenhum pode julgar o outro. O que come não despreza o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Porque quem pode julgar, que julga é Deus. E quem acusa é o diabo. Certo? Agora vamos em Romanos 14, 20. Escuta, preste atenção. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com exagero. Bom, olha o que o apóstolo Paulo falou: bom é não comer carne. O apóstolo Paulo disse que é bom não comer carne, no mesmo de Ellen White. Fica para o seu critério, você que é cristão e você que não é. Eu optei não comer. Mas tem uma pessoa velha, muito fraco, ele tem muito substituir pelo deixar a carne. Entendeu bem? Agora vocês olham em 3 João 5,2. Muitas pessoas falam: não, o que come sai. A pessoa obrar no. Não é bem assim, não. Olha. Terceiro João, mensagem, o título da mensagem, eu ainda não sei o nome, não. 3 João 1:2. 3 João 1:2. 3 João 1:2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Viu aí? Desejo que te vá bem na tua saúde, assim como vai bem a tua alma. Saúde é o quê? É o lado físico. Mas o lado físico, se não estiver bem, atinge o lado espiritual, não tem jeito. E aí? Lembra que Jesus falou: uma pitada de levedo contamina toda a massa, não é isso? De fermento. Pitada de fermento contamina toda a massa. Entendeu bem? Aqui ele não diz, também não citou carne, não citou nada. Mas tem a White, tem a medicina. E também ele não falou que, olha, você tem que deixar. Não. O médico, por exemplo, também não manda deixar. Ele manda comer pouco. Mas a Bíblia diz que se aquilo que você está usando é escândalo, é melhor que você não usa. Isso é carne, isso é café, vestuário, é o que você vê. Entendeu bem? Viu que quando Eva comeu lá de uma comida, a primeira coisa que ficou foi nu. Que a nudez é pecado.
fiz uma mensagem agora há pouco sobre adoração. É pecado, a nudez. Mas eu não vou me levantar e dizer, ó, fulano está em pecado, eu sou melhor do que ele vai para o inferno. Não, porque uma pessoa chegou a falar. Quando eu toquei no assunto da carne, ele falou, vai para o inferno. Eu falei, moço, como é que você fala desse jeito? Você já está no céu? Alguém já está no céu? A pessoa se põe, até para mim, no tribunal do júri, que só Deus pode julgar, e Satanás que acusa. Que é ele que acusa os nossos irmãos. Tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. E tudo na vida. Aí a vida também, a Bíblia diz que provar e reter aquilo que é bom. Seja prudente como a serpente e manso e humilde como a pomba. Certo? Provai e retei aquilo que é bom. Entendeu bem? Eu tomava, não saía da minha geladeira 2 garrafas de Fanta, todas direto, e 2 pés de moleque. Sabe quem Deus usou para tirar de mim? Que justamente ele falou que ia para o inferno mesmo. Eu senti que ele falou para mim. Ele é o pastor Luiz Gonçalves da Adventista. Eu vi uma pregação dele mais ou menos há 12 anos aí atrás, e era o que eu fazia. E eu não conseguia deixar os dentes, fazer canal, não sei quantos. Eu vi ele falando assim, ó, quem toma refrigerante não irá se salvar para a vida eterna. Dessa hora em diante eu senti que Deus tirou de mim o refrigerante, tirou o doce, tirou tudo. Entendeu bem? Então isso lá no céu eu vou ter para contar para ele, e ele não sabe isso. Como pessoas não sabem. Eu falei para uma pessoa que voltou para o caminho do mundo, na porta da igreja, e está separando da esposa o álcool, a bebida, que eu sempre oro, que ele voltasse para a igreja, que o fim dessas coisas é matar. Eu nem lembro mais como eu falei com ele. Disse que dessa hora em diante ele não bebeu mais e voltou para o caminho de Deus. Entendeu bem? Interessante, né? E nós vamos ter 1000 anos no céu para conversar. Vai sobrar tempo. Pessoas já estão falando agora da Nova Jerusalém, eu posso fazer uma mensagem, tá? O céu. Mas eu quero saber se eu vou estar lá primeiro, para depois, mas é meu dever falar, mas eu empolgar, é igual um grande pregador falou assim, as pessoas hoje estão mais preocupadas com os móveis do céu do que com Jesus e mais pensando na temperatura do fogo do inferno, preocupadas. Então, eu falei uma vez, ninguém vai para o céu porque lá é eterno, porque a vida é eterna, porque lá é de ouro, porque nós não vamos ter mal, não vamos ter dor. Nós estamos indo para o céu por causa de Cristo, porque senão nós vamos deixar Cristo e essas coisas vai ser mais importante para nós. É tanto que Jesus vai ficar com nós eternamente na nova terra. Vocês lêem lá em Apocalipse 14:1, os 144.000. Viu o Cordeiro em pé, viu o Monte Sião, Apocalipse 14:1. E o Cordeiro e Moisés, servo de Deus, cantando um cântico, só eles mesmos podiam entender, e os 144.000 que tinha na testas o nome do pai deles, que é o sábado, e o nome dele, que é Cristo, e um novo nome na mão, que é a pedrinha branca. Eles não têm mácula. Eles foram seguidores do Cordeiro por onde quer que for. Eles não macularam com mulheres. Mulheres na Bíblia é igrejas. Que não tem a característica do remanescente de Apocalipse 12:17,
que guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, a adoração, criação, criador, salvador, não como idolatria dos judeus, porque para mim aquilo ali é idolatria. Eu não posso idolatrar Cristo, porque idolatria é pecado. A Bíblia diz, por que te demores? Por que não levante, tome o batismo e invoque o nome do Senhor? Buscais ao Senhor quando Ele está perto, invocai o teu nome enquanto pode se achar. Salvação é hoje, agora, não é depois não. Tanto você confessar que você pecou, seu nome voltar para o livro da vida, que vai para o livro da morte, e como você aceitar, se você ficar adiando. O tempo está contra nós, certo? Apocalipse 17, 3. João viu uma besta sair do mar com a mulher prostituta, escrito o nome na testa, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e abominações da terra. Mulher na igreja, mulher no Apocalipse, na profecia é igreja, e Babilônia diz que tem as filhas dela, coisas imundas, o selo do domingo, adorando Deus e o sol, não prega os mandamentos que Jesus não aboliu, Mateus 5,17, o apóstolo Paulo, Atos 13, 16, 13, após aos cultos do sábado, ele ia para os rios, tinha uma mulher Lídia, cultuar, certo? E Lídia foi batizada. João 14, 15, Jesus falou que o Espírito Santo é para quem guarda os mandamentos, como ele guarda os mandamentos. Ele guarda os mandamentos, assim como ele guarda os mandamentos do Pai dele. Ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que estará com nós para sempre. Primeiro não foi a adivinhação de adventista, não. E não foi judeu também, não, foi primeiro no Éden. E os discípulos de Cristo guardou os mandamentos, incluindo o sábado. O apóstolo Paulo foi chamado de seita, como adventista é chamado. Atos 24, 14. Vocês me chamam de seita, não sabem que eu obedeço aos vossos Deus dos vossos pais, guardo todos os seus mandamentos, creio em todos os profetas, em todas as escrituras. Foi chamado de seita, apóstolo Paulo. Adventista é agora. E quando é que foi escrito o livro de Hebreus? Há quase 2000 anos aí atrás. Por que só fala adventista? Ela é profética, mas em 400 igrejas tem com ela. Deus tem gente de todas as igrejas, inclusive a católica. E os evangélicos é os que mais tem no mundo, 3 bilhões e 400 milhões, o chamado sai dela, povo meu. O terceiro anjo, Apocalipse 14, 9. Se alguém adora a besta, recebe sua marca, sofrerá as pragas e será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos do Cordeiro. Quando no fechamento da porta da graça, os que não aceitam a graça de Deus, o arrependimento, a graça que é a salvação que nos salva, todos os profetas que você pensar e os anjos foi salvo, é salvação pela graça. Mostra no Velho Testamento quem foi salvo pela lei. A lei para os judeus era passar para frente, mas eu não posso passar uma coisa da Bíblia se eu não viver ela. E o sangue dos animais? É o sangue que é a aliança. Jesus falou, vocês beberão quando celebrarem a Páscoa, a aliança, vocês beberão do meu sangue, que é o puro suco da uva, comemorando a nova aliança que foi dada por vós, e comerá o pão que é o meu corpo. Aliança não é lei, mas você pode ver que em Hebreus 9 ou 10, 16, diz que Deus faria uma nova aliança com seu povo naqueles dias, imprimiria as leis na mente, escreveria no coração. 3 vezes Deus escreveu a palavra com seu dedo. No Monte Sinai, a lei, lá no rei Ciro, na estátua de Nabucodonosor, apareceu uma mão na parede, escreveu Teque, Passim. Pesado foi achado e achado o enfato o teu reino na balança.
O seu reino será passado ao medo e aos péssimos. Tequemeni, a mão de Deus. Sabe qual foi outra vez? Jesus escrevendo na areia quando os judeus queriam apedrejar Maria. Provavelmente eram os pecados na areia que no batismo das águas eles lançavam para o fundo do mar. E Isaías, acho que é 48 diz que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles. Nós fica lembrando, né? E em Coríntios fala que a passagem de Moisés no Mar Vermelho com os egípcios e a glória de Deus simboliza o batismo das águas. Muitas coisas de lá apontam para Cristo. O lugar de que sacrificava os animais aponta para Cristo, que morreu no Calvário. 2 cordeiros, 9 horas da manhã para os pobres, 2 anos abaixo, brancos sem defeito, e 2 atados dos ricos. Era a hora que Jesus era condenado às 9 da manhã e crucificado, e 3 horas da tarde ele morria. Ele ficou de 9 da manhã até 3 da tarde crucificado, esperando gente converter, e os ladrão. Quando o ladrão à direita converteu, o da esquerda antes tinha falado que queria fazer mais o mal, aí teve aquele engate lá, que o ladrão foi no céu para o mesmo dia. Claro que ele não foi no céu para o mesmo dia, porque Jesus não foi. Ele está no pó da terra. Entendeu bem? Ele também não faz parte dos 24 anciãos que estão no céu, não. Tem coisas, por exemplo, Deus diz, aqui Deus falou que ele recebeu o que come tudo. Mas é Deus que julga. Por exemplo, Deus não é, a Bíblia diz que Deus não se arrepende, mas Deus não arrependeu de ter feito homem. Então são coisas que não tem como, nós não vamos ficar perdendo tempo. Não tem como. A Bíblia diz que Deus arrependeu de ter feito homem, e a Bíblia ao mesmo tempo fala que Deus não arrepende. Não, são coisas que viram picuinhas. Mesmo a alimentação, é a carne, até mesmo o refrigerante. Entendeu? Cada um vai... eu estou aqui explicando, mas tem gente que toma as dores, já acha que você está julgando. Não. Teve um que falou comigo que o caminho de Deus para mim era fácil, que eu sou profeta. Não existe isso na Bíblia, não. Jesus falou que tem que carregar a cruz. O pecado que tira a pessoa do céu. O que salva que é os outros. Os outros não precisam de cruz para ele poder evitar, não. Mas ao mesmo tempo precisa. Porque qualquer pecado tira a pessoa do céu. Entendeu bem? Então é isso aí. O título da mensagem vai ter algo a ver com a vida que nós estamos vivendo hoje. A obesidade é causada de quê? O que você está alimentando? Vai ser mais ou menos. Tchau para vocês e até já. Faz o ano bíblico, viu? Eu já estou em Apocalipse, vou começar de novo. Acredito que 60 dias eu vou fazer de novo. Porque tudo vai fazer falta. Tchau.